Vamos ler juntos esse texto extraordinário de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pai querido, enquanto estamos diante da Tua palavra, o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Edifica a Tua igreja. Glorifica o Teu Filho Jesus. Salva, Pai, o maior número de pessoas para a Tua glória, pela Tua palavra. Enche o nosso coração de alegria. Eu preciso tanto, Pai. Tanto. No nome de Jesus. Amém. Tende em vós o mesmo sentimento. Esta palavra, sentimento, é uma tradução. Lembrem-se de uma coisa. Tradutire é traire. Quando você traduz, você trai. É muito difícil traduzir. Muito difícil. Às vezes uma língua tem um sentido que a outra não tem. Tem uma palavra que a outra não tem. Tem uma gramática que a outra língua não tem. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou, mas não é assim que está no grego. Porque no grego está no auristo e não no pretérito perfeito. Então essa tradução não poderia ser feita assim. Deus amou o mundo. Porque Deus amou, ficou no passado. E o sentido do auristo grego é um sentido ponto linear. Aconteceu, mas continua acontecendo. Então, como poderia ser uma tradução um pouco mais correta do que Deus amou o mundo? Tendo Deus amado o mundo. Tem Deus amado o mundo. É uma ideia passada, mas que continua. Ele não só amou o mundo passado, ele ama agora este mundo presente. Então, você presta atenção que às vezes a gente usa uma expressão, não é? Outra coisa. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso não é verdade. Jesus não ressuscitou. Como? Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. O tempo do verbo está sempre com relação à ressurreição na voz passiva. Tendo sido ressuscitado. Quem o ressuscitou foi o Pai. Às vezes o tradutor traduz assim, que ele ressuscitou dentre os mortos, tendo sido ressuscitado. Então, eu só estou dando exemplo, porque traduzir é muito difícil. E esta é uma palavra difícil, que está aqui. Que é a palavra froneite. Daí nós temos a palavra fronte em português. Tende o mesmo pensamento? Pode ser. Tende o mesmo sentimento? Mas não é. Tende o mesmo despreendimento, talvez seja o melhor. Despreendimento que houve em Cristo Jesus. É uma palavra extremamente forte, despreendimento. Ele se despreendeu de sua posição divina. Então, nós vamos entrar aqui um pouquinho neste campo tão importante para mim, não sei se para você.
Eu luto todos os dias com o problema de Bezor. Quem já ouviu falar em Bezor? Nunca ouviram falar em Bezor? Nunca ouviram? Já ouviram falar do riacho de Bezor? Não? Então, dever de casa. Dever de casa. 1 Samuel capítulo 30. Depois vocês vão ler o problema de Bezor. Vou dar uma palhazinha e depois a gente larga lá. Quando Davi estava recuperando o roubo que foi feito na cidade, capítulo 30, verso 1, como é que diz o nome da cidade aqui? Sucedeu Ziclag, cidade de Ziclag. Eles roubaram, queimaram a cidade, levaram as mulheres e crianças, e Davi estava lutando com os filisteus. Nós não vamos entrar nos pormenores aqui de Davi, naquele tempo que ele fugia de Saul, e ele se passou como psicopata perante o rei Agag, ficou babando lá na frente dele, Aquis, do rei Aquis. E aí, Aquis fica lá, e acabou ficando um tempo. E aí a cidade foi saqueada, e depois que saquearam, tocaram fogo, levaram as mulheres, e Davi veio com 600 soldados. Depois de uma missão de ter andado, alguns dizem 48 quilômetros, outros dizem 70 quilômetros, a pé, cansado, chegaram na cidade tudo queimado. Choraram amargamente. Davi consulta o Senhor, e o Senhor manda, vai atrás deles. E quando eles chegaram no ribeiro de Bezor, 200 homens ficou cansado, meteu os pezinhos na água, que coisa boa, e ficaram lá, e só 400 foram. Mas esses 200 também tinham mulheres, e tinham filhos, mas eles ficaram, eles não foram. Estavam cansados. Tem gente que cansa mais rápido. E Davi foi e conquistou os amalequitas, venceu os amalequitas. E depois que ele venceu, ele volta. E quando chegou em Bezor, os 400, alguns deles disseram assim, não é justo que a gente divida o despojo para esses aqui. E Davi diz, não, senhor, vamos dar igualmente a eles. Tanto os soldados que militam, como os soldados que não militam. A igreja de Bezor é a igreja que não tem classes. Que tanto o fracassado como o vencedor recebe tudo por igual. Eu quero que depois você leia a igreja de Bezor, viu? Que é a igreja de Deus. E a gente pare com essas manias de ser besta. E a gente está saber que o povo de Deus é igualmente aceito pela graça de Deus. Agora, a planta que alastrou a semente do pecado foi a árvore do saber. O perigo da ciência ou a noção das coisas em si é o inchaço da mente e o desejo de singularidade. O apóstolo mais sábio sabia que o saber em si é um ultimato à sobriedade e uma ameaça ao relacionamento saudável. Ele foi categórico quando disse, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, a parte B do versículo, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aqui está a coisa. Nós estávamos num casamento sexta-feira,
E estava um conjunto maravilhoso que tem aqui, que é o conjunto Ébano. Eles são da igreja Assembleia de Deus. É uma turma que canta como ninguém aqui. Em Londrina eu não conheço. Tem sido um negócio muito bom esse conjunto. Com orquestra. E eu cheguei muito cedo para me preparar para... E eles estavam ensaiando. Depois que nós sentamos, ficamos ali esperando a noiva chegar, ficamos conversando. E uma menina começou a bater um papo, fomos longe. E eu estava com uma toga que eu uso, que é uma toga que eu ganhei de presente de um casal dessa igreja, lá nos anos de 1976, e que continua ainda no ponto. É uma toga wesleyana. Ela é toda preta. E ela é uma toga para cerimônias, os wesleyanos, os pastores antigamente tinham essa moda de usar esse tipo de roupas assim. Ainda hoje tem. E ela disse assim, por que não tem, a sua não tem aquelas insígnias, aqueles negócios, tem umas que tem vermelho, preto, eu digo, aquilo ali é quando mais grande é a pessoa, eles botam aquele negócio e depois tem uns capelos, né? Se ele é doutor, se ela é doutor em filosofia, se ele é doutor em divindade, doutor em divindade? Eu digo, tem esse título. Ele é muito presunçoso, não é, pastor? Eu digo, demais, eu também não gosto dele. E existe isso? Eu digo, existe, doutor em divindade. Quer dizer, o sujeito é doutor em Deus. Quer dizer, é uma coisa, mas é um título. Tem o doutor em filosofia, que é o PhD, e tem o doutor em divindade. É um negócio grande. Ela disse, mas isso deve ser uma coisa terrível, né? Eu digo, minha filha, o conhecimento na Bíblia é um conhecimento relacional. É conhecimento de caminhar. Me dá a mão aqui, menino. Vamos andar juntos. Ó, vamos andar juntos. Andar com Deus é isso aqui. Não é saber muito de Deus, é caminhar muito com Deus. Disse o menininho que foi à igreja, e a mãe chegou e disse, o que o pastor pregou hoje? Ele pregou sobre Enoque. Enoque, foi. E o que foi que ele pregou? Ele disse que Enoque saiu com Deus caminhando, e os dois caminharam. Aí, de repente, Deus disse assim, Enoque, você está mais longe da sua casa do que da minha, fica logo comigo aqui. E foi assim que ele falou? Disse, não foi assim não, mamãe, mas foi assim que eu entendi. Eu achei que ele andou até bem. E eu quero que você entenda, conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Deus disse para Abraão, aquela criancinha de 99 anos, chamada Abraão, anda comigo e eu te farei perfeito. Então, queridos, o saber ensoberbece. Mas o amor edifica. A descendência de Adão encontra-se contaminada pela síndrome de Altar e pela cobiça em saber o bem e o mal. Somos uma raça que gosta de viver em destaque, mesmo que seja sob os holofotes da birra ou contravenção penal. O ser humano, em comum, sente anseio pela celebridade e não gosta da sombra do ostracismo. A misantropia, insociabilidade acentuada, é uma enfermidade da alma muito séria, mas o exibicionismo no palco é uma deformação que denota a obesidade do ego, em consequência da teomania dominante do pecado original. Nós temos um sentimento de querer estar em evidência. Eu recebi essa semana um e-mail de um jornalista aqui de Londrina, perguntando quais são os programas das minhas viagens para postar no jornal. Meu amigo, eu não sou expositor de viagem.
A gente gosta disso. Quando aquele vereador chegou aqui me oferecendo um título de cidadão honorário de Londrina, eu nunca fiz nada por Londrina. Eu acho muito justo que ele desse esse título ao professor Manuel Barros, que foi um homem que fez muito por esta cidade. Mas quem sou eu? Eu sou um pregador, prego o evangelho em nome de Jesus. Muito bem. Mas eu quero dar um título. Por favor, não me dê porque eu gosto. E vai me orgulhar. Eu vou ficar honrado demais. Então não me dê esse negócio, não, que eu vou... Mas não me dê, não. Eu tenho preocupação de ser valorizado. Eu tenho medo do meu coração. Eu sou como Lutero. Quais são as coisas que você tem mais medo, Lutero? Ele disse, do meu coração, mais do que do Papa e os seus cardeais. O coração da gente é muito enganoso. Irmãos, nós precisamos viver sob os efeitos eternos da cruz de Cristo. E levando isso diuturnamente. O pecado entumeceu a alma de tal modo que ela não cabe nos limites do seu corpo. Somos, na grande maioria, gentalha rechuchuda de si mesma e insuportável em seu perímetro de relacionamento. Ostentamos direitos demais e exigimos cuidados especiais a todo custo. O gênero adâmico é presunçoso ao extremo e não concorda com a fronteira da insignificância. Eu queria que você observasse, quando eu estiver conversando, você anota quantas vezes eu digo a palavra eu. Eu fiz, eu andei, eu pusei, eu costurei, eu levei, Observe isto. É uma das formas da gente observar onde está o umbigo. Que altura está o nosso. Às vezes a gente disfarça e diz nós. Mas esse plural nós também ainda está evidenciando. E alguns santos do passado mexeram muito nessa questão. Um deles foi Santo Antão, que mexia muito com a questão com eu fiz, eu faço, eucalipto, eucalol, eugenia, eutanásia, tudo é eu. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente está eu. Não mais eu, mas Cristo. Meu Deus, quando é que eu vou chegar lá? Eu queria ter a graça de conhecer mais os efeitos da morte de Cristo, no meu viver diário. Ninguém gosta de viver à margem do êxito e das lentes de observação. Muitos suportam o destino rigoroso de uma vida sem alternativa, mas não se conformam com a crueldade de uma existência prognosticada pelo abana-moscas. Toleram a sina da trivialidade, mas, no íntimo, não se encaixam com a fatalidade do naniquismo emocional que os mantém na prisão sombria da irrelevância. É insuportável uma existência sem aplausos ou reconhecimento pessoal. Ninguém me visita. Ninguém fala comigo. Ninguém me abraça. Aí começa a doença. Um dia desses, um irmão me escreveu um e-mail, ouvindo aqui pela internet, a história de João Batista, falando que João Batista foi para a prisão e Jesus não foi visitar o primo. Não era justo? Primeiro que estava na cadeia, ele mandou que era para visitar as pessoas na cadeia. E segundo, era primo. E Jesus não foi visitar, e mandou dizer assim, diz para João que os cegos veem, que os coxos andam, que aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino e João perdeu a cabeça sem ver o primo. Ele não foi lá. E esse camarada me escreveu dizendo assim, esta palavra, eu precisava ouvi-la para me libertar, porque eu estava no vitimismo, tinha perdido a igreja, era um pastor, e eu estava lá vivendo no vitimismo, eu já tinha perdido a cabeça.
E Deus me libertou para eu saber que a minha vida é a insignificância. O doutor Edgar acabou de orar aqui conosco e ele pedindo a Deus para que nós não tivéssemos medo da nossa insignificância diante de Deus. Esta é uma coisa. Quem é você? Eu sou o pior. Mas eu fui aceito pelo melhor. E é isso que vai fazer a tranquilidade do nosso coração. O velho homem, a espécie gerada no útero da rebeldia no Éden, não aceita viver no desterro social ou afastado das luzes da ribalta. Ele pode até aturar essa condição por falta de escolha, mas não é de bom grado. A expectativa reservada no seu interior é sempre de uma maior visibilidade pública e do prestígio diante da coletividade. Muitos não querem perder a sua privacidade. Mesmo assim, não gostam de viver na carceragem do anonimato. Qual é a sua função? A da insignificância. Usa-me nesta função, para a tua glória. E liberta-me de achar que eu mereço alguma coisa. O reconhecimento de quem quer que seja. Liberta isso no meu coração. Eu não quero ter uma libertação na boca, no discurso, mas no coração. Porque uma coisa é você falar no discurso e outra coisa é você experimentar no coração. E é isto que os efeitos da cruz devem operar em nós. Como todos nós, de certo modo, apreciamos uma exposição na passarela, a questão mais importante para isentar a nossa alma deste sintoma de grandeza e autoglorificação é a cirurgia radical da cruz de Cristo em nossa vida diária. Jesus não só morreu na cruz, mas viveu sob a persuasão da cruz. Ele caminhava neste planeta com a perspectiva da invalidação da glória humana. Por isso, nós também devemos acolher o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento ou o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. O risco da elevação é você alcançar o alto da escada e então perceber que ela se encontra apoiada numa parede errada. Ninguém que tenha comunhão com Cristo deveria aspirar ao pódio, uma vez que ele viveu aqui na terra almejando apenas glorificar ao Pai, sem qualquer glamour ou necessidade de consideração especial. A glória de Cristo na terra era viver para a glória do Pai. Eu estou querendo subir naquela parede, boto nessa aqui. Quando eu chegar lá em cima, eu cheguei lá em cima e percebo que estou no lugar errado. Qual é o objetivo da nossa vida? Quer comais? Quer bebais? Ou façais uma coisa qualquer, fazei tudo? Pois é, para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, onde fica a minha? Não fica. Não fica. Então não dá para ficar magoado, ressentido, entristecido. É a glória de Deus. Se o Senhor quer que isso aconteça, bendito seja o Senhor. Louvado seja. Querido, nós vamos entrar um pouquinho nesse tema, porque isso é o tema da murmuração e é o tema da crítica. É a insatisfação pessoal diante daquilo que Deus está permitindo acontecer nas nossas vidas. Isso é a semente do pecado, que tem trazido grandes problemas para nós. Qual é, então, o mesmo sentimento de Cristo? O Evangelho não é uma manifestação da exaltação da humanidade, mas a proclamação do esvaziamento da divindade. Vamos ler juntos Efésios, capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Antes de subir,
ele precisou descer. No reino de Deus, a postura kenótica precede o caminho da doxologia, ou seja, antes da glória, vem o quebrantamento, vem o esvaziamento. Kenosis é a palavra que traduz, a palavra grega, que é traduzida por esvaziou-se. Esvaziou-se. O esvaziamento é da divindade. Jesus estava no patamar, na morfê de Deus, na mesma essência de Deus, com toda a sua prerrogativa divina, naquele altar da divindade que só a divindade pode estar. Então ele teve que passar por um funil de esvaziamento, que é o primeiro aperto de Jesus, é o esvaziamento da finitude. Ele continuaria Deus de Deus e homem de homem. Porém, ele quando estava em Jerusalém, não estava na Galileia. Ele não era onipresente. Ele não era onisciente, ele não sabia todas as coisas, ele dependia do Pai e do Espírito Santo. Nem o Filho sabia quando é que viria o fim do mundo. Era assunto do Pai. Ele estava finitizado. Ainda que fosse totalmente Deus. Esse é o primeiro degrau do esvaziamento de Deus. Aquele que desceu, ele teve que descer de toda a sua grandeza, sem perder nada de sua essência. Mas desceu até o nível da humanidade. No circuito da graça, a glorificação é sempre o resultado da humilhação. A norma no Evangelho é a humildade vinda sucessivamente antes da honra e a exaltação depois da desonra. Um Deus esvaziado de sua grandeza, sem contudo perder nada de sua essência divina, é o mistério da diminuição que patrocina a propagação da nobreza. Não há coisa mais nobre do que um Deus que se esvazia para buscar um homem que se enaltece. Não existe coisa mais nobre e mais rica do que esta grandeza de Deus. Cristo, vamos ler junto Filipenses 2:7. Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Este esvaziamento de Cristo, esvaziou-se e ficou na forma de servo, na dimensão de um servo. Cristo se esvaziou sem jamais se aviltar. Como Deus, ele se despojou, como Deus, ele se despejou na humanidade, sem se exaurir de sua natureza divina, nem se depreciar em sua natureza humana. Fez-se homem no inteiro, por inteiro, sem deixar de ser totalmente Deus. Tornou-se um servo humilde, sem perder seu senhorio soberano. Ele se esvaziou de sua grandeza gloriosa para se encher da plenitude de sua graça, a fim de nos fazer integrantes de um reino eterno de amor e libertação de nós mesmos. Esse projeto de Deus é muito lindo. Quando o Senhor desce, esvaziando-se, sem chamar a atenção. Você imaginar que o Deus Criador do universo ficou num coxo, dormindo num coxo, enrolado em coeiros, e este é o sinal do Salvador na terra,
Porque quando os anjos chegaram, disse assim: vocês terão como sinal de que tem Salvador entre os homens, chegando lá na manjedoura, vocês vão encontrar uma criança enrolada em fraldas e deitada numa manjedoura. E este é o sinal que eu tenho para vocês. É um sinal esquisito do Criador amamentando na criatura. Presta bem atenção. Maria, criatura divina, pecadora. Ela não nasceu sem pecado, não. Isso aí foi inventado em 1860. Pecadora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria, mais bem-aventurada entre as mulheres, porém, uma mulher que precisava de salvação, e ela chamou Deus meu Salvador, segurando Jesus, amamentando Jesus. Provavelmente Jesus foi amamentado durante 2 a 3 anos, segundo os costumes judaicos. Uma criança não era amamentada antes de 2 ou 3 anos. Hoje em dia, parêntese, essa preocupação com a beleza da mama, as mães deixaram de ser mães e não querem mais amamentar a criança. Benditas são aquelas que amamentam. Se eu puder gritar aqui mais alto, eu vou gritar. Você que ainda está no projeto de ser mãe, dê seu peito para seu filho mamar. E se puder, de 1 ano para frente, melhor. Tem uns que fazem até exageradamente. Eu vi uma mãe em Brasília que o filho amamentou até os 7 anos. Aí é muito exagero. Mas Isaac foi desmamado com 2 anos. E eu queria que você olhasse bem isto. É muito importante. O fato da amamentação. Mas, para mim, o Criador ter que ser tirado a fralda dele pela criatura. Maria limpando Jesus. Você sabe de quê? Porque ele era homem. Não venha me dizer que era cheiroso. Porque ele tinha um corpo enfermo pelo pecado, ainda que não tivesse o pecado na carne. Mas era enfermo, porque Romanos capítulo 8, verso 2, 3, nos fala exatamente isso. E eu assusto ver este Deus grande, agora contido dentro de um corpo, revelando a grandeza do seu amor para um ser podre como eu. A vida espiritual autêntica promovida pelo Evangelho de Cristo em nosso ser também começa de cima para baixo, pelo nosso esvaziamento pessoal. Ninguém pode ficar cheio da glória de Deus sem antes ser esvaziado de si próprio. Uma biografia repleta de si mesmo é uma história vazia de Deus. Não eu, mas Cristo. É a única definição bíblica de vida cristã. Por isso, a cruz precisa desconstruir a nossa autoestima elevada para que a ressurreição do Senhor construa uma verdadeira estima do alto em nosso íntimo, em perfeita mansidão e humildade. Aqui vamos entrar exatamente no ponto. Mansidão e humildade. As 2 palavras que caracterizam a pedagogia de Jesus. Aquele que se exalta, aqueles que se exaltam, com certeza um dia serão humilhados. Mas aqueles que se humilham têm muito mais chance de serem exaltados. Este é um princípio marcante no Evangelho segundo o ensino de Jesus. Vamos ler juntos Lucas 14, 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado.
o conhecimento que promove a superioridade pessoal ou a diferença de grupos na comunidade transporta a peçonha suficiente para deformar a vivência comunitária. Se eu quiser ser maior do que o Júlio, ainda que fisicamente eu possa ser maior do que ele, é só uma questão de estatura, mas se você cortar o pescoço, talvez o dele seja maior do que o meu, a minha cabeça dele é maior do que a minha. Aí nós vamos verificar um negócio assim, nós somos iguais. Eu vou contar para vocês, é chula o que eu vou contar. O pastor Charles, o avô da Carmita. Eu era seminarista no Rio de Janeiro. Ia pregar na igreja a primeira vez. A igreja cheia. E eu tremendo. Morto de medo lá atrás. Frio na barriga. Pastor Charles, um velho pastor de 80 e tantos anos, pegou a ponta da gravata, ele mordia a ponta da gravata assim, e disse, meu filho, fica nervoso não. Fica nervoso não. Olha esse povo todinho aí. Olha para ele assim, chega lá na frente, olha para todo mundo. E pensa num grande banheiro. Todo mundo sentado no banheiro. Todo mundo espremendo do mesmo jeito. Não tem ninguém diferente. Não iguale as pessoas pela cabeça. Eu digo, ô velhinho sábio. Em 2 palavras ele acabou com quem é que sabe mais aqui? Acabou. Eu fiquei valente lá na frente. Mas até hoje o coração treme. E a barriga fria. Irmão, nós não somos mais, ninguém é mais do que o outro. Ninguém. Mansidão é um pré-requisito para o desenvolvimento relacional de qualquer confraria, e humildade é o fator imprescindível para a vida da comunidade cristã. Jesus foi objetivo em dizer aos seus discípulos, em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A pedagogia do Evangelho tem 2 disciplinas fundamentais: mansidão e humildade. A mansidão de Cristo aponta para a abdicação das suas prerrogativas divinas, enquanto a humildade de Jesus fala de sua dependência integral da vontade do Pai. Aquilo que o Renan acabou de dizer ali há pouco. Jesus nunca foi autônomo ou autossuficiente. A marca registrada da humildade não é abjeção de si mesmo, mas submissão total ao Pai em todas as circunstâncias. Humilde não é aquele que se desmerece ou se rebaixa, mas aquele ser humano que está totalmente sujeito à vontade imperiosa de Deus. Tem muita gente que se rebaixa para chamar a atenção, dizendo assim, quem sou eu? Quando ele perguntar quem sou eu, você diz, eu sei quem é você. Você ainda não sabe, mas eu já sei. É um presunçoso que está chamando a atenção. E eu sou um pobre coitado. Eu sou pobre coitado, mas aceito por Jesus Cristo, pago com grande preço. Então nós precisamos tirar essas ideias rotulatórias que servem para simplesmente chamar a atenção da gente.
Depois do procedimento quenótico de Cristo, isto é, o esvaziamento de sua gloriosa divindade, Jesus se humilhou como homem servo até os limites da sepultura, uma vez que foi, a parte C do versículo 7 e 8 de Filipenses 2, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, se o esvaziamento é assunto divino, a humilhação é matéria humana. Como Deus, Cristo se esvaziou até chegar ao patamar humano. Como homem, Jesus se humilhou até os portais da morte, na dependência do Pai. O que o senhor vai fazer? O que o Pai mandar. Vamos aqui agora botar uma coisa prática. Alguém lhe ofendeu? Você já teve uma grande ofensa na sua vida? Alguém já lhe desprezou? Você já passou por um desprezo? Teve ou não teve? Alguns são corajosos para dizer. Pois bem, você só tem uma alternativa se você é filho de Deus. Só uma. Qual é a alternativa? Perdoar. Não tem outra alternativa. Ah, eu tenho que ficar amargurado. Fica, idiota. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ela vai comer a sua vida. Você não vai viver. Você não vai celebrar. Você tem que soltar o cabresto. Está perdoado com o perdão de Jesus Cristo. Vai em paz. Deus te abençoe. Não é com essa ênfase que eu estou dando aqui. É a ênfase de pregador. É Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te conduza, irmão. Ontem, o doutor Edgar esteve almoçando em nossa casa e ele contou uma história que Humberto já tinha me falado, de uma história muito... Me marcou. Eu ando chorando à toa e naquela hora ele estava lá na Alemanha e estava fazendo um curso e colocaram lá num sótão, num lugar alto, onde ele tinha que subir uma escada. E lá no fim da escada havia um pôster, uma pintura, um quadro. E nesse quadro era assim uma menina, tipo peruana, que ia subindo um morro, alguma coisa alta, e ela ia subindo com um garoto pendurado no pescoço. E embaixo, uma frase, menina, como é que é? Menina, este peso é muito grande para você. E ela responde, isto não é peso, é meu irmão. Isto não é peso, é meu irmão. Você não é um peso, você é meu irmão. Você é meu irmão. Sadhu Sundar Singh e mais 3 amigos iam subindo o Himalaia, frio, gelado. Caía gelo, neve, saíam subindo. Um daqueles irmãos subindo, tropeçou já cansado, caiu. Sadhu disse, monta aqui nas minhas costas. E aí, o irmão caiu, o outro caiu. Caiu, diz o Sadhu para o outro irmão. Eram 4, ele está levando um. Um caiu, o outro caiu. Irmão, leva esse irmão, pega ele no colo. Vamos até chegar lá na cabana. O outro irmão disse, se eu levar, eu vou cair também. Eu não vou aguentar. Eu não posso levar ele. Sadhu disse, leva, irmão. Ele disse, não, eu não vou poder levar. Aí Sadhu continuou carregando aquele irmão e foi subindo, até que ele chegou lá na cabana. Entrou, fecharam as portas e os 2 não chegaram. Por que o Sadhu chegou? Ao colocar aquele irmão nas costas,
O Sadu fez mais esforço para levá-lo. E ao fazer mais esforço, produzia mais calor, mais energia. E o outro também transmitia energia para ele, calor para ele. E os dois conseguiram chegar lá. Não é um peso, é meu irmão. Chegaram lá em cima. É meu irmão. Tem irmão cheiroso? Tem. E tem irmão fedido? Tem. Tem irmão saradinho? Tem. E tem irmão bicheirento? Tem. Tem. Mas é meu irmão. E esse bicheirento precisa. Lá na torre de 11 de setembro, lá quando caiu a torre, um camarada, um bombeiro, vinha descendo, todo mundo correndo, descendo, e tinha uma senhora manca. A senhora ia, aí o bombeiro, vamos deixar, não. Aí ele disse, eu não posso deixar essa mulher. E desceu. De repente ele viu que o negócio está quebrando lá, ele correu para embaixo e o desabou. Ele estava procurando uma cadeira para botar a mulher. Só que foram os dois únicos terraços ou andares, foram as duas únicas pessoas que foram salvas. Quando você carrega o seu irmãozinho, doentinho, manco, você às vezes tem um Deus que vai cuidar de você. Teve um outro caso naquela torre, que o camarada estava no telefone, foi bem no avião, onde o avião entrou, onde ele entrou. Quando ele estava no telefone, ele viu o avião vindo. E ele só teve tempo de gritar, Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos. E caiu debaixo da mesa. Foi a única pessoa que salvou ali. Senhor, tu está nos controles de todas as coisas. Senhor, tu comandas o mundo. Eu sou um porcaria. Estou aí nas tuas mãos para ser cuidado por ti. Não tenho mais nada. O que eu tenho para oferecer? Irmãos, nós precisamos entender que humilhação não é desprestígio. Pode me dar de novo. Vamos voltar para o lugar. Eu estava falando para minha mulher essa semana que eu queria ter uma pilha recarregável. Eu disse, a gente podia, quando fosse ficando velho, encostar num lugar assim e botar uma pilha e recarregar, porque o negócio vai indo embora, a energia vai indo embora, igual esse negócio aqui, ó, botou, trocou, tá bom, tá fito. Seria tão bom, né? Mas não tem. Irmãozinho querido, todos aqueles que inicialmente se humilham, no momento em que forem humilhados por outros, todos aqueles que inicialmente se humilham, no momento em que forem humilhados por outros, não sofrem tanto com a afronta, uma vez que já receberam da graça de Deus humildade suficiente para suportar qualquer nível de humilhação. Antes de Jesus ser humilhado, ele já havia se prostrado diante da soberana vontade do Pai em submissão, de tal modo que a sua obediência não foi uma desonra insuportável. A sua obediência não foi uma desonra insuportável, nem a sua mortificação um aviltamento moral intolerável. Aquele que se quebranta não se ressente demais quando estiver sendo abatido, mas aquele que se majora dificilmente poderá lidar com os níveis mais brandos de humilhação. Eu queria que você pegasse a primeira lição. Comece
aprendendo com Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você procure todos os dias, levando os efeitos da cruz, a se humilhar. Quem é você? Eu sou o menor, o mais indigno, o pior, porque o veneno da serpente está em 3 M's, os 3 M's, mais, melhor e maior. Eu quero ter mais, eu quero ser o melhor e eu quero ser o maior. Esse é o veneno do pecado. Então, vá se humilhando. Vá se humilhando. Essa é uma tarefa de cada dia. Jesus se humilhou a si mesmo. Sem mansidão e humildade, não pode existir igreja. Como disse Matthew Henry, mesmo um leão na causa de Deus precisa ser um cordeiro na sua própria causa. E o sábio Santo Agostinho vai mais adiante quando pontua: os altivos cumes das colinas deixam a chuva esvaziar-se, mas os humildes vales são ricamente regados. No reino de Deus não há lugar para gente especial ou VIP. Alguém disse no passado: se você conhece hebraico, grego e latim, não os coloque onde Pilatos os colocou, sobre a cabeça de Cristo. Coloque-os aos seus pés. Quem é? O que é? Pilatos botou lá: este é o rei dos judeus, hebraico, latim, grego, lá na cabeça. Não. Você sabe? Sei. Bota mais embaixo. Bota nos pés. Debaixo da soberania de Deus. Quem é você? Esse é achado por Deus. Foi achado pela sua graça. A igreja é uma reunião de gente marcada pelos efeitos permanentes da cruz. Este povo tem metas bem focadas diante da glória de Deus, da edificação dos irmãos, da salvação dos dispersos e da alegria em participar com fidelidade da missão graciosa do Evangelho. Sabemos que não há fronteira para o bem que alguém pode praticar, se ele não se importar com quem vai receber os elogios. A questão problemática na concepção da fé cristã aparece quando surge falsa humildade promovendo uma causa particular. Mas em nome de Jesus, isto em nome de Jesus. Mas como se pode perceber isto? Como é que eu posso perceber que eu sou falso ou sou autêntico? Como é que eu posso perceber isto? Veja bem, se eu não me importar para quem vai a glória, eu fiz, mas outro levou a glória, tá bom? Tá bom. Aí começa a coisa. Paulo sabia muito bem, por revelação do Espírito Santo, da ameaça que sempre rondou a história da igreja, quando afirmou de modo temeroso em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha essas duas palavras, simplicidade e pureza, que são devidas a Cristo. Acredito que aqui reside a tremenda peleja que tem detonado uma multidão de peregrinos na história. É uma batalha na mente. A minha mente, ela sofre todos os dias essa batalha, que é da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Há um provérbio árabe que diz: se alguém me enganar a primeira vez, a culpa é minha.
Se for enganado, é porque também me deixo enganar. Eu sei que é mais difícil esmagar uma meia-verdade do que uma mentira completa. Mas nenhum filho de Abba pode se isentar da vigilância com respeito à realidade espiritual, onde a mansidão e humildade são fatores primordiais. Roubou meu carro! Não. Roubaram um carro que está sob a minha mordomia, mas não é meu. Aquela moça lá em São Paulo, no trânsito de São Paulo, veio um carro por trás e pum! Ela sai do carro, o camarada saiu do carro, ela começou a olhar para o carro e disse: veja o que você fez com o carro de Deus. Ele disse: carro de quem? O carro de Deus. Moça, você é doida? Deus não tem carro. Disse: você que é doido. Você não sabe. A minha vida e tudo mais pertence ao Senhor. O homem disse: espera aí, moça, eu preciso conversar com você. Pode deixar que eu pago tudo. Não precisa chamar o trânsito. Encosta seu carro aqui que eu preciso conversar com você. Hoje de manhã eu encontrar uma pessoa que eu dou uma batida e ela vira e diz assim: carro de Deus, e com um sorriso no rosto, sem estresse. Eu preciso conhecer você. Encosta o carro, encostou. Eu tive a oportunidade de conhecer o casal. Está resolvido o assunto. Ela ganhou carro novo, ganhou tudo e ganhou o marido. Esse cara era um empresário, é um executivo de uma multinacional. Pá! Mas a moça era filha do rei. E ainda mais, levou aquele homem a Cristo, porque naquela conversa ele quis conhecer quem é este que domina o universo, que é o rei das nações e o rei do universo. Por aí vamos vendo, meus irmãos. Nós temos um Deus que nos dirige em tudo. O enigma é difícil de se detectar, pois há muitas semelhanças e muita coisa boa no jogo. Mas o velho apóstolo clama e chama a atenção para as afinidades e dependências que estão envolvidas na pregação com estas palavras luminosas, seguindo o texto de 2 Coríntios 11, 4. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. O Jesus da Bíblia é aquele manso e humilde. Não é aquele que decreta, é aquele que obedece à vontade do Pai. Espera na vontade do Pai. Humildade, mansidão. De quem é isso? É do Senhor. Mansidão, humildade. Quem é você? Sou um aceito por Deus. Não tenho mais identidade a não ser a identidade de Cristo. Cuidado, irmãozinho, com a exposição de um cristianismo sem a singeleza e lisura devidas exclusivamente a Cristo. De um Jesus sem a ênfase na cruz e de um espírito sem o quebrantamento verdadeiro, promotor de mansidão e humildade. E de um evangelho sem a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Fiquem bem acordados com a insinuação sutil deste pedestal de glória particular, que visa a elevação de um saber inchado e da tendência de peculiaridade que propõe nos transformar em um batalhão de elite ou numa corte dos vencedores. Que o Senhor nos livre desta presunção de excelência e nos humilhe e nos mantenha mansos e humildes de coração para a glória do Pai. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho tendências à arrogância. Eu fui conversar com um casal essa semana.
está enfrentando problemas. Problemas de ordem emocional, relacional. Eu estava conversando e dizendo, mas a única atitude que vocês têm aqui diante de Deus é de se perdoarem, aceitando esse trabalho da graça de Deus na vida de vocês. Mas eu não quero. Pois bem, você não tem alternativa diante do Senhor. Ainda que, preste atenção, o divórcio tenha sido permitido por Moisés, foi por causa da dureza do nosso coração. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós andemos uma milha, mais outra. E aí, vamos andando na comunhão e na aceitação da obra de Deus. Nós não temos alternativa. Nós temos obediência ao Senhor. Nós temos dependência do Senhor. Eu não tenho alternativa para pecado. Eu tenho alternativa para a santidade do Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu só sei fazer pecar. Mas o Senhor, por tua graça, me coloca dentro dos eixos, para que eu dependa unicamente do Senhor. Bendito seja Deus.